Olá, estamos de volta na nossa aula de número 18. Estamos agora no artigo 4º, deveres do Estado para com a educação, inciso 2. Vamos falar um pouco da gratuidade da educação infantil e do seu oferecimento, partindo da LDB, mas viajando por toda a legislação pertinente. Isso mesmo. Então, aqui começamos com a leitura do próprio artigo 4º. O dever do Estado para com a educação consiste em assegurar a educação infantil, aquela etapa que vai de 0 até 5 anos de idade. Gratuita, sim, às crianças até 5 anos de idade. Qual a primeira coisa que a gente tem que observar ao trabalhar este dispositivo na LDB? Perceba que ele não tem nada de muito complexo. Aonde fica a complexidade? Nas eventuais remissões que um examinador de prova pode fazer, pegando esse dispositivo e comparando com o mesmo assunto tratado por outras leis. Mas nesse caso aqui a gente tem muito mais sorte com o inciso 2 do que tivemos com o inciso 1º. As diferenças aqui são praticamente nulas. Em primeiro lugar, você tem que se remeter à Constituição. A Constituição Federal de 1988, mais especificamente em seu artigo 208, inciso 4º. No 208, inciso 4º, temos que o dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, como você pode observar ali, em creches e pré-escolas às crianças até 5 anos de idade. Eu quero que você repare uma coisa, a redação é do ano de 2006. Na coluna do meio, chegamos na LDB, artigo 4º, inciso 2, que é o que está sendo estudado nessa aula. O dever do Estado está mediante a garantia de, inciso 2, educação infantil gratuita. Gratuita às crianças até 5 anos de idade. Perceba a primeira diferença. A Constituição não menciona a palavra gratuita. Não fala da gratuidade. A LDB já fala. E essa diferença pode ser explorada em prova. Segunda observação. A redação da Constituição é do ano de 2006. Fruto da emenda constitucional número 53 ainda, de 2006. E a redação da LDB, artigo 4º, inciso 2, ela é de 2013. Fruto da Lei 12.796 de 2013. Entre 2006 e 2013, houve um descompasso. A Constituição falava que a educação infantil ia de 0 até 5 anos de idade, para as crianças até 5 anos de idade, e a LDB dizia que a educação infantil, nesse ínterim, ia até 6 anos de idade, porque entre 2006 e 2013, a educação infantil na LDB, ia de 0 a 6 anos de idade, e a matrícula no ensino fundamental era com 7 anos de idade. Foi assim na redação da LDB entre 2006 e 2013. E aí, mais uma vez, a gente tinha uma pergunta com 2 respostas. Qual era a idade da educação infantil? Se essa pergunta fosse feita sem referência entre 2006 e 2013, o indivíduo ficava vendido. Ficava vendido. Por quê? Porque ele precisava saber. É segundo a Constituição? Porque se for segundo a Constituição, a idade da educação infantil é até 5 anos de idade. Agora, se for segundo a LDB, ela é até 6 anos de idade. Entre 2006 e 2013, a coisa acontecia assim. E isso dava um problema danado em matéria de provas. Em 2013, a redação da LDB foi alterada e essa falta de sincronia desapareceu. O artigo 30 da LDB, que será estudado em detalhes lá para frente, fala claramente que a educação infantil será ofertada, inciso 1º, em creches ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade. E em pré-escolas, para crianças de 4 a 5 anos de idade. Fruto da mesma redação que alterou o artigo 4º, inciso 2. Temos ainda a resolução número 4 do ano de 2010, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Em seu artigo 21, ela também fala da educação infantil. Leitura do artigo 21. São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional.
Inciso 1. A educação infantil, que compreende a creche, englobando o quê? As diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses. E a pré-escola com duração de 2 anos, isto é, 4 e 5 anos de idade. Acabou por aí? Não. Temos ainda o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90. Lá em seu artigo 54, que já conhecemos, que fala dos deveres do Estado, no inciso 4 está o atendimento em creches e pré-escolas a criança de 0 a 5 anos de idade. Redação dada no ano de 2016. Agora anote, vamos voltar. Aqui a gente fala de gratuidade? Não, só fala da idade. Voltamos para as DCNs para a educação básica. Em algum momento a gente fala de gratuidade? Não. Voltamos mais um quadro, aquele quadro geral. Dentro da Constituição, falamos de gratuidade? Não. Só falamos de gratuidade dentro da LDB até agora. Perfeito? Então, esses detalhes têm que ser observados para você que se propõe a ir além e a ser um professor desta disciplina. Vamos agora para as diretrizes. Na verdade, a Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil. A resolução do número 5 do ano de 2009. Vamos para 3 quadros dessa diretriz. O primeiro apresenta o artigo 3º, que diz que o currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Tá vendo por que tanta gente está tendo dificuldades ao longo do ano de 2020, por ocasião da pandemia, de educar seus filhos, quando eles estão na educação infantil? Porque na educação infantil o currículo não é um currículo programático, de temas ou disciplinas a serem ensinados. Não, ele é um conjunto de práticas que vão articular as experiências das crianças com os saberes constituídos. E a maioria dos pais não dispõe de uma formação acadêmica que permita a eles articular essas práticas, desenvolver essas práticas e articulá-las com os saberes. Ainda no artigo 3º, coluna do meio, parágrafo 2º, é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos de idade até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Esse é o ponto e esse é o momento. Hammurabi, eu tenho uma criança. Ela vai fazer aniversário de 5 anos até 31 de março. 4 ou 5 anos até 31 de março. Perfeito. Matrícula dela aonde? Na educação infantil. Então essa parte ficou clara. Fez 5 anos de idade. Deu 31 de março do ano que ocorre a matrícula. Tem 5 anos de idade, a matrícula será na educação infantil. Hammurabi, mas meu filho vai fazer aniversário de 6 anos no dia 1º de abril. E chorou. Péssimo dia para fazer aniversário, 1º de abril. Por várias razões. Primeiro, porque é o dia da mentira. Segundo, porque por causa de um dia, ele vai ficar um ano inteiro a mais na educação infantil. Chorou. Por quê? Porque o aniversário dele, de 6 anos, está sendo no dia 1º de abril. No dia 31 de março, ele tinha 5. Quem tem 5 anos de idade até 31 de março, do ano da matrícula, tem que estudar naquele ano na educação infantil. No ano seguinte, quando chegar 31 de março, aquela criança que fez aniversário dia 1º de abril, no ano seguinte ela vai ter 6 anos, quase 7. Então ela é matriculada no 1º ano do ensino fundamental. Então, como saber se o meu filho vai ser matriculado no último ano da educação infantil ou no 1º ano do ensino fundamental? Olha para o dia 31 de março. Se no dia 31 de março ele ainda tiver 5 anos, a matrícula será na educação infantil.
se no dia 31 de março ele já tiver 6 anos de idade, a matrícula será no primeiro ano do ensino fundamental. Fechando, artigo 5º das DCNs para a educação infantil. O artigo 5º destaca aqui, e eu coloquei em vermelho, a idade. A educação infantil é para crianças de 0 a 5 anos de idade. O parágrafo 1º traz a informação que eu queria mostrar para vocês, destacada ali apenas em negrito. O dever do Estado é dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Então veja, a DCN, no seu artigo 5º, inciso 1º, traz à tona a figura da gratuidade. Até agora, só 2 diplomas trouxeram, a LDB e as DCNs para a educação infantil, no artigo 5º, parágrafo 1º. O ECA não menciona a gratuidade e a Constituição não menciona esta gratuidade. E o parágrafo 2º, que diz que é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Perfeito? Seguindo adiante. Então vale a pena, para fecharmos aqui esse conjunto de remissões, destacar uma última informação. Nenhuma legislação anterior à LDB atual, a 9394/96, nem mesmo a LDB anterior, a 5692, do ano de 1971, institucionalizou tanto a educação infantil quanto as legislações que vieram após a LDB, a própria LDB e as que vieram depois, a exemplo das diretrizes ou até mesmo do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, embora ele não tenha mencionado ali a figura da gratuidade. Antes, não havia quase que regulamentação nenhuma com relação às normas que norteavam a educação infantil. A LDB, a 5692, não delineava e não haviam diretrizes curriculares nacionais para essa etapa da educação. Então ela se institucionaliza e ganha forma com a atual LDB. Para concluirmos a análise desse inciso, vamos para mais 2 grupos de informação. Nós tivemos a oportunidade de observar que ela é gratuita. A educação infantil ela é gratuita, segundo o LDB e segundo as DCNs para a educação infantil. Óbvio que ela vai ser gratuita onde? Na escola pública, porque na escola privada ou na escola comunitária ela poderá ser cobrada, ela poderá ser remunerada. Você precisa entender que falar em gratuidade nesse contexto é diferente de falar de universalidade. O fato dela ser gratuita não quer dizer que ela seja universal. Te explico, muito bem. Nós temos a criança com 1 ano de idade. Para a criança de 1 ano de idade, a educação infantil é oferecida gratuitamente. Mas o poder público não tem que atender a demanda de todo mundo que buscar. Por quê? Porque não é uma etapa obrigatória. Então ela é gratuita, mas ela não é universal. Com 2 anos de idade, o poder público continua tendo o dever de oferecer, mas ele não tem a obrigação de atender a demanda, porque esta etapa não é obrigatória. Com 3 anos de idade, o poder público tem o dever de oferecer e oferecer gratuitamente, mas ele não tem o dever ainda de atender a demanda, porque ela não é obrigatória. Com 4 anos de idade e com 5 anos de idade, isso já muda. O poder público tem que oferecê-la de maneira gratuita, dando caráter universal, isso é, ele passa a ter a obrigação de atender a demanda, porque afinal, o ensino obrigatório é a educação básica dos 4 aos 17. E nós vimos agora há pouco, também nas DCNs para a educação infantil, que a matrícula com 4 e 5 anos ela é obrigatória. De 0 a 3 anos não é. Então daí a ideia da gratuidade. O poder público tem o dever de oferecer de 0 a 3 anos, mas não tem o dever de atender a demanda. Por isso é gratuito e não universal. Já com 4 e 5 anos é gratuito, o poder público tem o dever de oferecer gratuitamente. De contrapartida, as famílias têm a obrigação de fazer a matrícula de seus filhos. Então, além de gratuito, é universal.
Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.